Ok, bom dia a todas e todos, já agora oficialmente, é com muita alegria, né, que estamos dando início à defesa de mestrado de Maiara Shelly Pascoal Vale. Meu nome é Nancy Sánchez Tarragó, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da UFRN. Me acompanha aqui as professoras Mariana Sattar e Gabriele Tanos. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação delas, né? Mariana é doutora e mestre em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, especialista em inteligência competitiva, é docente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora da Fiocruz e, enfim, líder do grupo de pesquisa Laboratório de Competência em Informação e Prática Informacional. E a professora Gabriele Tanos, que é nossa membro interno, é doutora e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação aqui na UFRN, e também líder do grupo de pesquisa Estudos Críticos em Biblioteconomia e Ciência da Informação. Gabriele tem aí também uma trajetória de pesquisa em bibliotecas escolares, então as duas professoras foram convidadas pela expertise delas nas áreas que estão muito relacionadas com a dissertação. Então, após esta brevíssima apresentação das professoras, eu vou dar a palavra a Maiara. Maiara, você tem aproximadamente 30 minutos para fazer sua apresentação, e depois disso, as professoras vão ser convidadas, né, para fazer suas arguições, enfim, contribuições para a sua pesquisa. Então, é sua vez. Primeiramente, bom dia, estão me escutando bem? Obrigada, professora Nancy, obrigada à banca e a todos que estão aqui presentes. Como a professora Nancy já falou, meu nome é Maiara e a minha pesquisa é intitulada Gamificação ou Gamificação como metodologia ativa para o desenvolvimento da competência em informação. Pesquisação na Biblioteca Setorial do Núcleo de Educação da Infância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa busca desenvolver a competência em informação no ambiente da biblioteca escolar por meio da gamificação. A competência em informação, ela pode ser entendida como desenvolvimento de habilidades com relação à informação, seu uso, sua disseminação, sua avaliação, etc. Já a gamificação é o uso de elementos de jogos em ambientes não lúdicos, que não seja de jogo, como, por exemplo, níveis, feedback, rankings e etc. Tendo em vista que implementar atividades voltadas para a competência em informação em meio a condições adversas, como a falta de recursos, público diversificado, como é no ambiente escolar, pode ser um desafio, algumas estratégias de ensino podem ser utilizadas para auxiliar esse processo, como as metodologias ativas, dentre elas a gamificação. A metodologia ativa, ele é um método de ensino que veio para contrapor o método tradicional, em que o professor é o detentor de todo conhecimento e que ele só passa ele para o aluno. A metodologia ativa, ela tem o estudante como centro do processo de aprendizagem. Uma das características da gamificação é o uso de um roteiro, de um guia, nesse trabalho sendo um modelo de design de gamificação para o desenvolvimento da competência em informação. A pesquisa partiu da lacuna na literatura acerca da gamificação da competência em informação em bibliotecas escolares na área da biblioteconomia e ciência da informação, principalmente no que tange a práticas, a experiências relacionadas à aplicação da gamificação e da competência em informação em bibliotecas escolares. A pesquisa partiu do seguinte problema. Como a aplicação da gamificação, por meio do modelo de design de gamificação para o desenvolvimento da competência em informação, pode contribuir para o desenvolvimento da competência em informação de estudantes do 5º ano em uma biblioteca escolar. O local escolhido para a aplicação das atividades, para a aplicação da pesquisa, foi o Núcleo de Educação da Infância, o NEI, especificamente sobre biblioteca escolar, a Biblioteca Setorial do NEI. O NEI, ele é um colégio de aplicação vinculado ao UFRN, que, por ser o colégio de aplicação, existe essa premissa de incentivar projetos de educação voltados em seu ambiente. Como produto e resultado da pesquisa, tem-se o guia de gamificação para bibliotecas escolares.
desenvolvimento das pesquisas, foi estabelecido um objetivo geral e 5 objetivos específicos. Como objetivo geral, avaliar como a aplicação do modelo de design de gamificação para o desenvolvimento da competência em informação na criação e implementação de atividades gamificadas contribui para o desenvolvimento da competência em informação no contexto escolar, de modo a sistematizar os resultados em um guia prático voltado a bibliotecas escolares. Como objetivos específicos, o primeiro é analisar o alinhamento entre as competências da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e os frameworks, modelos internacionais de competência em informação, de modo a subsidiar o design das atividades gamificadas. Elaborar atividades gamificadas fundamentadas no modelo adotado e orientado pelo mapeamento dessas competências, implementar essas atividades gamificadas com os estudantes na biblioteca do Núcleo de Educação da Infância, a fim de observar sua aplicabilidade em contexto real, avaliar a percepção dos estudantes sobre as atividades gamificadas e seus efeitos no desenvolvimento da competência em informação, e, por fim, desenvolver um guia prático para bibliotecas escolares, sistematizando princípios, etapas e recomendações derivadas da aplicação e avaliação das atividades gamificadas. Como justificativa socioeducacional, a contribuição para a discussão da gamificação como metodologia ativa, inclusive na sua inserção na biblioteca escolar, e pela possibilidade de replicabilidade do modelo trazido em outros contextos de bibliotecas, inclusive não só escolares, por meio também do guia de gamificação. Como justificativa acadêmica e institucional, existem poucos projetos voltados para a competência em informação na biblioteca setorial do NEI. Na verdade, atualmente não há nenhum projeto voltado para esse fim, e o desenvolvimento da temática da gamificação em bibliotecas escolares, inclusive atrelada à competência em informação no âmbito da biblioteconomia e ciência da informação. Como justificativa pessoal, existe interesse nas temáticas, principalmente da gamificação, por meio da monitoria que eu fiz na minha graduação de bacharel, com a professora Nancy, e também pela continuidade da pesquisa de TCC, de forma a verificar sua aplicabilidade. No que se refere ao referencial teórico, são apresentadas as temáticas que eu já trouxe aqui da pesquisa. Eu não vou me atentar muito a elas, mas com relação à biblioteca escolar, são apresentadas os conceitos de biblioteca escolar no Brasil, histórico, legislações, os contextos, como subseção bibliotecário escolar como agente de mediação, esse bibliotecário escolar inserido no ambiente escolar. Eu fiz essa subseção porque eu entendo que a biblioteca escolar ela não pode ser isolada do ambiente escolar, e o bibliotecário escolar é esse agente que serve que faz essa mediação com a comunidade escolar, com os professores, com a coordenação e etc. No que se refere à competência em informação, foi trazida a origem da competência em informação, a concepção do information literacy, ao significado de diferenciação do termo competência. Existem vários termos que são atrelados à competência em informação, várias variantes que são trazidas, apresentar diferentes diretrizes e orientações para as nuances da competência em informação e sua relação com o sujeito, em específico, as diretrizes da ALA. Como subseção, a competência em informação no ambiente escolar, é nessa parte que eu trago a relação entre a instituição escolar, o processo de aprendizagem e a competência em formação, e inclusive essa última, como um processo que pode vir a estreitar as relações entre a escola e a biblioteca escolar, e também apresentar e relacionar as diretrizes e normas da educação brasileira com a competência em formação e a biblioteca escolar. E para isso eu fiz esse quadro, ele é maior, ele está na dissertação, mas esse quadro ele relaciona as competências da Base Nacional Comum Curricular e a competência em formação pela ALA. A BNCC ela traz 10 competências gerais do que se é esperado que o aluno desenvolva no ensino. E essas competências, eu trago que todas elas são passíveis, são relacionadas à competência em formação. Por exemplo, eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas a competência 1 da base da BNCC pode ser relacionada, se relaciona com a competência 7, a 2 com a 4 e etc. Com relação à gamificação, é trazido a origem do termo gamificação, do inglês gamification, o conceito, as principais características da gamificação, o jogo e sua relação de benefícios para o ser humano, e alguns dos modelos de design de gamificação, inclusive aqueles que foram utilizados como base para o modelo escolhido. Na subseção gamificação na biblioteca escolar e sua relação com a competência em informação, é trazida a gamificação na educação como metodologia ativa de aprendizagem e exemplos de aplicação da gamificação em bibliotecas escolares brasileiras. No que se refere aos procedimentos metodológicos,
A pesquisa é aplicada de natureza qualitativa, o método de procedimento é a pesquisação. A pesquisação, ela reúne a investigação do pesquisador por meio da integração entre pesquisador e pesquisado, no intuito de solucionar problemas em seu contexto. Então, existe essa interação entre o pesquisador e o pesquisado. Quanto aos objetivos, a exploratória e quanto à técnica de coleta de dados, são 6 utilizadas. A pesquisa de campo observação participante foi utilizada durante a realização das atividades, na observação entre a interação das crianças, o engajamento, as dificuldades enfrentadas, a pesquisa bibliográfica com relação às temáticas da pesquisa e a documental com relação aos documentos estruturantes da educação brasileira, a BNCC, a LDB, em conjunto com documentos da competência e informação e do próprio NEI da biblioteca escolar. Também foi utilizada a ferramenta Trials para avaliação da competência e informação. A Trials, ela pode ser traduzida como ferramenta para avaliação em tempo real das habilidades de competência e informação. Ele foi um projeto colaborativo desenvolvido em 2004 para os alunos do sistema de bibliotecas da cidade de Ohio, nos Estados Unidos, pela Kent State University. Ele permite avaliar a compreensão dos alunos sobre os conceitos de competência e informação por meio de formulários. Eu vou falar sobre ele um pouco mais à frente. Também foi utilizada a amostra não probabilística intencional, em que a amostragem é escolhida com base em critérios que eu vou falar também mais à frente, do próprio pesquisador. Aí também foi utilizada a entrevista semi-estruturada com o bibliotecário responsável pela atividade. Com relação à técnica de análise de dados, foi utilizada a análise temática, tanto na pesquisa bibliográfica, quanto na pesquisa documental e na análise dos dados. Com relação à população e aos participantes, a população corresponde aos alunos matriculados no NEI em 2025. E a partir desse universo, foram selecionados 18 estudantes do 5º ano, mais especificamente o 5º ano vespertino, para conformar essa amostra não probabilística intencional. Essa amostra ela foi selecionada com base na idade e na limitação do espaço e recursos para a realização da atividade. Os estudantes selecionados, eles possuíam a faixa etária de 10 a 11 anos. E essa faixa etária ela foi escolhida com base nos estágios de desenvolvimento cognitivos propostos por Piaget. Piaget ele compõe alguns estágios de desenvolvimento cognitivo e um deles é o concreto. De acordo com Piaget, no estágio concreto, que abarca crianças de 7 a 11 anos, observa-se maior capacidade de categorização, coordenação do pensamento e elaboração de operações mentais concretas. Então, esse período é um período propício para o desenvolvimento da competência em informação. É importante destacar que o estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, por se tratar de uma pesquisa aplicada em humanos, do Hospital Universitário Onofre Lopes. A pesquisação, o método de procedimento escolhido, se divide em 4: etapa exploratória, aprofundada, de ação e de avaliação. Com relação à etapa exploratória, foi feito o levantamento bibliográfico sobre as temáticas, a pesquisa documental, a análise das práticas de desenvolvimento de competência e informação já existentes ou pré-existentes na biblioteca, uma observação inicial do funcionamento da unidade, por exemplo. A Biblioteca Setorial do NEI, ela utiliza como sistema de classificação a classificação decimal universal, mesmo que seja de forma mais simples para as crianças entenderem. E também utiliza de forma a facilitar esse entendimento das crianças, a classificação por cores. Então, são informações importantes para o planejamento das atividades. Também foi feita a identificação dos problemas e potencialidades do ambiente. Na etapa aprofundada, buscou-se definir um modelo metodológico que iria orientar a criação das atividades, que, no caso, o modelo de design de gamificação para o desenvolvimento da competência e informação. Também foi definida as competências da BNCC e habilidades informacionais a serem priorizadas, a seleção dos participantes, os estudantes do 5º ano vespertino, a seleção dos instrumentos de coleta, que eu já falei. Foi feita também a entrevista semi-estruturada com a bibliotecária. Então, existia uma bibliotecária lá, né, foi um dos motivos pelo qual o NEI foi escolhido, e com ela foi feita uma entrevista semi-estruturada para avaliação do modelo, das atividades e do trials em si. E também foi feita a criação das atividades por meio do modelo escolhido. O modelo de design, que eu estou falando esse tempo todinho, possui como base teórica as 8 etapas para se implementar a gamificação de Viana et al., o roteiro para a criação de jogo sério, a gamificação de Dantas, e o MDA, Mecânicas, Dinâmicas e Estéticas, desenvolvido por Ronick, Leblanc e Zubeck. O modelo é separado em 3 grandes blocos, além do bloco de contexto de jogador, que são dinâmicas, mecânicas e estéticas.
A maior inovação desse modelo é com relação ao bloco de contexto de jogador, e especificamente as categorias de competência e formação a serem desenvolvidas, competências da Base Nacional Comum Curricular e objetivo PPP, que é Projeto Pedagógico, ou do currículo. Então, essas 3 categorias são as principais inovações e o que levam ao modelo ele ser direcionado à competência e formação e ter essa relação também com o ambiente escolar, com o que é visto em sala de aula e etc. Aqui é a outra parte do modelo. E com relação às atividades gamificadas e as competências de informação a serem desenvolvidas. A atividade gamificada AshoCard se foca no desenvolvimento de competências de habilidade de leitura e interpretação textual, e também de habilidades de localização de fontes de informação na biblioteca. Com relação às competências Trials, ela se relaciona à categoria 1 e 2, desenvolver o tópico e identificar fontes potenciais. Com relação à competência da BNCC, ela se relaciona à competência 2. Já a atividade gamificada, você conhece o Rio Grande do Norte, se foca no desenvolvimento de habilidades de localização de fontes de informação em meio virtual, conhecimento sobre a variação da informação em suas fontes e conhecimento sobre o contexto histórico e geográfico. No caso em que os estudantes estavam inseridos, o Rio Grande do Norte. Com relação à competência Trials, se relaciona com a categoria 3, 4 e 5, e com a competência da BNCC, a competência 5, 7 e 1. Na etapa de ação, foi feita a aplicação das atividades gamificadas na biblioteca setorial do NEI, e na etapa de avaliação se dividiu em 2, o feedback dos alunos e a ferramenta Trials, a aplicação da ferramenta. Com relação ao feedback dos alunos, foi relacionada à atividade AshoCard. Foram feitas perguntas avaliativas em uma ficha dada aos estudantes no final da atividade, e também esse feedback foi feito por meio da observação do pesquisador. Com relação à ferramenta Trials, essa ferramenta ela categoriza a competência e informação em 5 eixos, os que eu mostrei anteriormente. Por meio deles, o Trials ele produz formulários de avaliação, levando em consideração faixa etária e ano escolar do aluno. Com relação a esses formulários, eles foram selecionados com base na faixa etária do aluno, e então foi feita uma adaptação para o contexto escolar do NEI. Por exemplo, no NEI eles utilizam o que eles chamam de tema de pesquisa. Cada ano escolar, os estudantes eles escolhem um tema de pesquisa no ano que eles vão estudar, vão saber mais. Por exemplo, do 5º ano vespertino foi saúde mental. Então, algumas das perguntas tiveram um pouco da relação com a saúde mental, com esse tema, para justamente aproximar mais as atividades gamificadas e o traje do contexto do estudante. E com relação ao guia de gamificação para bibliotecas escolares, ele reúne informações básicas sobre as temáticas, um passo a passo de como criar as atividades gamificadas, utilizando o modelo selecionado, as atividades que foram aplicadas, essas 2 que eu falei, e seus resultados. Com relação aos resultados da pesquisa, antes da aplicação das atividades, a pesquisadora, no caso eu, visitei a turma e a acompanhou por um dia, inclusive durante a visita semanal à biblioteca. Essa interação prévia teve o objetivo de familiarizar os estudantes com a pesquisadora, com a metodologia da gamificação e também permitiu a observação do comportamento dos estudantes, inclusive na biblioteca escolar. Foi nesse período também que foi feita a divulgação da atividade. Na visita à biblioteca, foram feitas perguntas simples sobre a busca por livros, com o objetivo de compreender como os estudantes se localizavam no espaço e no acervo. Foi percebido que os estudantes eles usavam a tabela de classificação, que fica fixada nas laterais das estantes, para buscar assuntos que eles tinham interesse, os gêneros literários que eles tinham interesse, utilizando também a codificação por cores. No entanto, conceitos como a separação por classe, segundo a classificação decimal universal, o sistema de classificação, a classificação alfabética por ator dentro de uma mesma notação e o número de chamada, foi percebido que não eram tão abstraídos por eles não tinham uma noção mais apurada sobre isso. E no que se refere às atividades gamificadas, foram 2. A primeira, a AshoCard, era analógica e de cartas, né? Nessa atividade, os alunos foram divididos em grupos que deveriam procurar, com base em informações estabelecidas em uma ficha, em quais livros as cartas estavam escondidas, visando completar seu conjunto. Assim, cada grupo precisou localizar 4 livros com 4 áreas distintas. A cada livro encontrado corretamente, precisava ser entregue ao responsável pela atividade e cada integrante do grupo recebia a carta correspondente àquela categoria.
O grupo que concluísse primeiro a localização de todos os livros em sua ficha recebia um card especial. A ficha era essa, então, aqui existiam informações sobre o número do grupo, os componentes, e então as colunas de área, de cor e de número de chamada. É possível perceber que aqui tem algumas sinais de interrogação. Esses sinais, os alunos precisavam entender certos conceitos para achar os livros. No verso da ficha estava o feedback. Existiam 3 perguntas. Essas 3 perguntas tinham como respostas até quatro alternativas em uma escala Likert de 4. E também foram utilizados emojis para uma maior interação, uma maior avaliação por parte deles. Também teve uma última pergunta, que foi uma pergunta aberta com relação à opinião e sugestões. Aqui estão os cards, as cartas. Essa carta aqui era a carta que eles ganham, apenas um grupo ganharia, o grupo que fizesse tudo primeiro. Foi com relação à aplicação da atividade. A atividade foi separada 10 minutos para a preparação dela, no entanto, isso foi ultrapassado. Inclusive, foi necessário mais uma pessoa para auxiliar na preparação da atividade, e ainda assim levou mais que 10 minutos. E a atividade foi esperado 40 minutos no total, no entanto, isso também foi ultrapassado. Antes das atividades, foi feita uma explicação dos conceitos que elas procurariam desenvolver, dos conceitos que elas trariam. Então, na explicação da atividade da Schucard, foi feita sobre noções de classificação por assunto, por gêneros literários, também utilizado na biblioteca setorial, do sistema de classificação, em específico a CDU, do número de chamada, tabela de Cutter, notação de classificação e da classificação por cores. Como resultados gerais, foi possível perceber o entendimento dos estudantes sobre os conceitos que a atividade buscava desenvolver, também um engajamento, inclusive sonoro, até a cada card que eles encontravam, eles comemoravam bastante, mas também foi possível perceber uma limitação, por exemplo, por parte da pesquisadora. Eu, ao mesmo tempo que tinha que ajudar os alunos, tinha que também receber os alunos que escolhiam, conseguiam achar os livros para ganhar os cards. Então, existiu essa barreira. Também foi possível perceber a susceptibilidade emocional dos estudantes. Um dos grupos, por sorte, achou um card que era de outro grupo, mas como nas regras da atividade eles tinham que achar os 4 cards da ficha deles, eles não conseguiram ganhar em primeiro lugar, então eles ficaram muito chateados porque achavam que tinham ganhado e ficou essa insatisfação. Com relação ao feedback, foi feita 3 perguntas fechadas. A primeira pergunta é o quanto o grupo achou a atividade divertida, o estudante achou a atividade divertida. 5 grupos consideraram a atividade muito divertida, apenas um grupo considerou que ela não foi divertida, foi o grupo que teve essa insatisfação. Na segunda pergunta, o quanto eles aprenderam com a atividade. 4 grupos consideraram que aprenderam muito, já 2 consideraram que aprenderam só um pouco. Com relação à facilidade ou dificuldade da atividade, foi mais diversa essa parte. 2 grupos consideraram a atividade nem difícil e nem fácil. Um grupo considerou difícil e 3 grupos, os 3 grupos restantes, consideraram muito fácil. Com relação à pergunta aberta de sugestões, de opiniões, um grupo teve divergências entre os membros do grupo. Um aluno falou que gostou, outro falou que não gostou. Já outros 5 grupos falaram que ou gostaram muito, ou acharam muito legal, acharam muito divertida, e o grupo da insatisfação ficou aborrecido. No que se refere a outra atividade, a atividade Você Conhece o Rio Grande do Norte, também é analógica, e sua principal característica é a pesquisa ou raciocínio lógico. Foi inspirada na atividade Desafio de Pesquisa do bibliotecário Jonas Borges de Castro. Nessa atividade, informações sobre o Rio Grande do Norte foram dispostas na parede da biblioteca, simulando um painel expositivo. Os alunos, divididos em grupos, deveriam reunir as informações que possuíam interrelações, de modo que formasse um trio de informações conectadas. Cada informação foi representada por um nome, uma letra ou um número. E cada grupo recebeu uma ficha para registrar suas respostas. Essa ficha aqui, como vocês podem ver, na primeira coluna existia a informação principal, a que eles deveriam se basear para conectar as outras 2 informações.
Por exemplo, a imagem de Natal, a imagem de luz da Câmara Cascudo e etc. E então, a coluna de letra e de número, que seriam, e tem letras e números nas outras informações, para que eles pudessem responder. Aqui está a atividade como foi exposta, e, por exemplo, a imagem do Rio Grande do Norte, que estava aqui, então, uma informação que estava em alguma dessas exposições, e a outra informação que eles deveriam conectar. E essa última informação seria um conceito, um conhecimento que eles iriam obter, eles iriam exercitar com a atividade. Foi feito também 10 minutos para a preparação da atividade. Eu acho que tem alguém com o áudio ligado. 10 minutos para a preparação da atividade, mas nessa foi necessário 3 pessoas para a preparação. E foi 50 minutos no total, que foi o esperado para a atividade. Nessa explicação inicial, foi feito um passo a passo, foi explicado, né, um passo a passo fácil de como iniciar uma pesquisa, das fontes de informações disponíveis, por exemplo, a biblioteca, o livro e suas partes, a internet, e com relação à avaliação de fontes de informação. Por exemplo, notar a data, quem produziu aquela informação e etc. Essas informações sobre a avaliação. Com relação aos resultados gerais, foi possível perceber uma dificuldade maior que na primeira atividade. Alguns fatores podem ter influenciado isso, como a natureza da atividade, de utilizar mais a lógica, a capacidade de classificação. Os estudantes estavam mais familiarizados com a primeira atividade, por ser na biblioteca, por ser sobre a escolha de livros, e também os estudantes que possuíam mais informações, sabiam mais informações sobre o RN, a atividade foi mais fácil para esses. Com relação ao engajamento e as observações gerais, um grupo desistiu, porque achou a atividade muito complexa, já os outros grupos foram até o final, fizeram a atividade toda, demonstraram um engajamento em fazê-la, e inclusive com a cooperação, a troca de informações entre grupos. Um grupo já tinha encontrado as 3 informações que o outro grupo não tinha encontrado, então eles faziam essa troca de informações. Com relação ao formulário de avaliação da competência e formação, o TRIALS, sua aplicação ocorreu na semana seguinte ao final das atividades e foi em sala de aula. Alguns alunos eles demonstraram dificuldades em compreender a estrutura de certas questões, como a primeira, a terceira e a sexta, consideradas assim mais complexas, assim como termos específicos como tópico. No entanto, foi realizado acompanhamento desses estudantes pela pesquisadora, acompanhou eles para sanar as dúvidas que existiriam. Todos os 18 estudantes responderam ao formulário por completo. O tempo total de resposta foi de aproximadamente 15 minutos. Por exemplo, a questão 1, não sei se vocês conseguem ver, ela era sobre esse passo a passo de pesquisa. Então, com relação a esse passo a passo, para relacionar essa questão ao contexto dos estudantes, a situação era de você tinha uma pesquisa que você tinha que fazer, e então, como é que você faria essa pesquisa? E aí, nesse caso, utilizamos o tema de saúde mental, que eles já estavam familiarizados, e então houve essa conexão com o contexto do estudante na sala de aula. Com relação ao TRIALS, foram feitos 3 gráficos para análise dos dados. O gráfico 1 de porcentagem de acertos por estudante, é possível observar que a maioria dos estudantes obteve desempenho satisfatório. Algumas pequenas variações entre os alunos que obtiveram resultados semelhantes. Por exemplo, estudante 4 e 5 obtiveram 95%, já 1, 2 e 3, 90%. Então, há uma diferença de uma questão certa em que os outros erraram. Com relação ao gráfico 2 de porcentagem de acertos por estudante, as questões 1, 3 e 6 foram as que tiveram maior porcentagem de erro, mais desafiadoras para os estudantes. Também foram as questões que eles demonstraram maior dúvida durante a avaliação. Então, são questões que têm um tipo de estrutura diferente. Já a questão 7 foi a única que obteve 100% de acerto. Com relação ao gráfico 3, é a porcentagem de acertos por estudante, houve uma aprovação média de 78%, e com relação ao percentual, 35% de incorretas e 65% de corretas.
Com relação ao produto da dissertação, o guia, ele foi criado na plataforma Canva e possui conceitos norteadores das 3 temáticas, as atividades aplicadas e os resultados obtidos. Ele combina a fundamentação teórica da dissertação com a sua aplicação prática. Existem dicas e informações necessárias para a aplicação das atividades gamificadas. Sua principal inovação é o modelo de design de gamificação para o desenvolvimento da competência em informação. Eu vou passar um pouco por ele rapidinho aqui. Aqui o sumário. Temos a apresentação, a gamificação, alguns conceitos norteadores, mecânicas, dinâmicas e estéticas, a das motivações intrínseca e extrínseca, os tipos de jogadores, alguns dos modelos de design que existem na literatura, inclusive o modelo de design de gamificação, aqui ele é apresentado, em suas 2 partes, conceitos sobre biblioteca escolar, sobre a atuação do bibliotecário escolar, competência em informação, o formulário Trials, cada uma dos seus eixos, as atividades, a Schucard, e inclusive um passo a passo de como criar as cartas, e então o modelo com a atividade inserida nele, as competências desenvolvidas, já a atividade você conhece o Rio Grande do Norte, toda a sua explicação, as competências desenvolvidas e, por fim, o Trials. Considerações finais. Com relação às considerações finais, foi feito um alinhamento entre os objetivos específicos e o que foi obtido pela pesquisa. Com relação ao primeiro objetivo específico de alinhar as competências da BNCC e a competência em informação, foi possível observar convergências relevantes entre as competências gerais da BNCC e as diretrizes da competência em informação propostas pela ALA, principalmente no que se refere à investigação, ao pensamento crítico, à comunicação e à cultura digital, reforçando a biblioteca escolar como um espaço propício para essa aprendizagem informacional. Com relação aos objetivos específicos B e C, no caso de elaborar as atividades gamificadas e implementá-las, visando sua aplicabilidade, foi possível observar que a implementação das atividades, ela evidenciou essa aplicabilidade do modelo em criar atividades gamificadas e em implementá-las. As atividades foram bem aceitas pelos estudantes e capazes de tornar a busca e o uso da informação mais dinâmico, além de promover o fortalecimento da integração entre a biblioteca, a sala de aula e o currículo escolar, favorecendo assim uma aprendizagem ativa e contextualizada. Sobre avaliar a percepção dos estudantes sobre as atividades gamificadas e o desenvolvimento da competência em informação, o questionário de satisfação do feedback possibilitou captar as impressões espontâneas dos estudantes, inclusive alguns dos percalços, algumas das limitações. Já a aplicação do Trials permitiu obter uma visão inicial sobre o estado das competências informacionais dos estudantes. Esses dados e a observação da pesquisadora sugerem o potencial do modelo para apoiar práticas de competência em informação em bibliotecas escolares. Apesar das atividades terem alcançado seus objetivos, nem todos os participantes reagiram a estes do mesmo modo, o que indica a individualidade e pluralidade de um mesmo grupo de participantes, principalmente em idade escolar, ressaltando assim a necessidade de adaptar as atividades para o contexto em que eles estão inseridos. No que se refere a desenvolver o guia prático para bibliotecas escolares, o produto desta pesquisa, foi desenvolvido um guia de gamificação para bibliotecas escolares. Ele visa apoiar os bibliotecários na aplicação da gamificação e incentivar novos projetos de competência em informação e, em si, a aplicação da gamificação nas bibliotecas escolares. Com relação às limitações da pesquisa, algumas delas, é necessário entender que a pesquisa ela foi realizada com um grupo específico de estudantes, num contexto particular, que foi o NEI, que é um colégio de aplicação, em um período curto e com um número reduzido de atividades, apenas 2. Ele restringe essa possibilidade de generalização da atividade. E a aplicação do trial, somente após a atividade, limitou essa análise. Uma aplicação anterior e posterior seria o mais ideal. Com relação a estudos futuros, recomenda-se que esses estudos explorem a aplicação do modelo em outros contextos, inclusive com relação à aplicação de atividades gamificadas em meio digital.
e que expõem a possibilidade de criação de um programa contínuo de desenvolvimento da competência em informação, mediado pela gamificação, em parceria com professores e demais profissionais da escola. Muito obrigada. Muito bem, Mayara, obrigada aí pela sua apresentação, parabéns. E agora eu vou dar a palavra à professora Mariana, como membro externo, para fazer suas considerações e contribuições. Bom dia. Ô, Nancy, Obrigada, Nancy. desabilita a câmera do Stanley. Gente. E do pessoal que está abrindo, por favor, porque a Mayara ficou preocupada ali. Mas está tudo bem, se não for... Eu tô meio rouca, gente, então desculpa. Obrigada, Nancy, pelo convite. Mayara, fica tranquila, deve ser sua família aí, tá tudo bem. Imagina quanto eles tiveram compartilhar conosco a sua presença nas atividades. Agora, olhando para o fim de ano, tá todo mundo feliz, vamos ficar com o coração tranquilo. Obrigada, Nancy, pelo convite. Mayara, bom te ver, Gabriele, que bom que estamos aqui. Quando chegou o convite aí falando... Vocês estão me ouvindo bem? Minha voz está falhando um pouquinho. Quando chegou o convite para a banca, eu vi a data, eu pensei, tá, 19 de dezembro. Até depois mandei uma mensagem para a Nancy, tal, com o horário que tinha truncado meu e-mail do Gmail. Às vezes faz isso, né? Ele agrupa os e-mails de forma errada. E aí, nessa semana, eu pensei, gente, está muito perto do Natal. Foi quando caiu a minha ficha, que bom. Sim, você está fechando esse ciclo de uma forma feliz. Mayara, eu já vou deixar aqui meu encaminhamento central, considerando que você tem uma dissertação. Falaremos depois, né, como banca e tal, de forma articulada, mas já para te deixar o coração tranquilo. E o que eu falar aqui vai ser para uma perspectiva de contribuição, para você e a sua orientadora depois observarem. Quando eu comecei a ler a sua dissertação, eu li e fiquei me perguntando, eu na hora não consegui, porque agora, deixa eu só contextualizar, agora eu decido imprimir tudo que eu vou ler, porque eu não consigo descobrir que eu não leio direito, mas no formato digital, quando é alguma coisa que precise de comentários. E aí, assim, eu não estava perto do celular, nem do computador, na hora que eu estava lendo, e eu ficava me perguntando o tempo inteiro se o programa de pós-graduação tinha, né, um mestrado profissional, um mestrado acadêmico, por conta do guia, eu não conseguia lembrar. E aí entrei de novo, porque assim, você fez tanta coisa que eu ficava o tempo inteiro me questionando. Assim, eu lembrava da banca de qualificação, mas ficava me questionando assim, o esforço que você teve. Eu lembro que a gente conversou sobre isso na banca de qualificação, mas assim, isso ficava na minha cabeça, sabe? Ir até a comunidade, eu lembro que a gente falou sobre isso, sobre a importância de conversar com o colégio de aplicação, fazer a pesquisa na perspectiva teórica, observando os marcos da competência em informação, também falando da gamificação a partir do método e também na perspectiva teórica. Então, reconheço aqui também o seu esforço e quero já evidenciar isso de uma forma positiva. Eu pretendo enviar na semana que vem, eu não sei como é que está a greve dos Correios, e estou falando isso porque eu pretendo enviar para você por correio todos os comentários que eu fizer, porque estão anotados aqui, e agora eu virei essa pessoa analógica, e é isso, talvez tenha um tempo, até um tempo para digerir, para passar, mas assim, eu vou destacando os principais pontos para poder a gente conversar, tá? Quando eu olho para o seu... Assim, primeiro que na capa, é uma coisa assim, que as coisas relacionadas à normalização estarão marcadas, mas é só para poder marcar da importância, assim, faltou o seu nome na capa, mulher. Bota seu nome na capa, por favor. É importante, assim, eu acho que quando a gente entrega, tá todo mundo cansado e tá tudo bem, agora nomeia, registra esse filho, essa filha, como você quiser chamar, colocar o seu nome ali. E aí, já no título e olhando para o objetivo geral da sua dissertação, você coloca no título assim, gamificação para o desenvolvimento da competência em informação, : pesquisação da Biblioteca Setorial do Núcleo de Educação da Infância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí, quando eu olho para o objetivo geral, deixa eu só pegar o objetivo geral aqui certinho.
na marcação do texto, como é que ele está? Você coloca assim, avaliar como a aplicação do modelo de design de gamificação para o desenvolvimento da competência em informação na criação e implementação de atividades gamificadas contribui para o desenvolvimento da competência em informação. Sim, tem duas vezes o marcador desenvolvimento da competência em informação no mesmo objetivo geral. E olhando para o título e comparando, né, o objetivo geral, o título, à luz do que eu li na sua dissertação, eu tenho uma contribuição de forma direta e prática, que eu acho que você pode colocar. O objetivo geral consistiu em avaliar a aplicação da gamificação no desenvolvimento de projetos de promoção da competência ou de competência em informação. Porque eu acho que, assim, o modelo de design de gamificação, que é o que você fez, e eu acho que até que vale a pena colocar esse marcador no título, que é um modelo de design, que é super importante, este modelo tem, neste momento, um olhar específico para a biblioteca escolar, biblioteca setorial do núcleo de educação na infância. Mas você amplia, sabe? Assim, você apresenta um específico para chegar a um geral. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar. Mas eu acho que vale a pena você deixar no título de uma forma... Assim, na verdade, eu decidi, né? Se você vai direto para o específico no título e vai encaminhar toda a dissertação, já continuar nesse encaminhamento relacionado ao específico e deixar o guia como panorama, que é o que você fez, mas aí colocar que modelo de design, modelo não, projeto para promoção, para o desenvolvimento de competência em informação, a partir de um modelo não, de uma estratégia de gamificação. Por que eu estou falando isso? Porque para a biblioteca, especificamente, você utiliza a gamificação como estratégia para a promoção da competência em informação. E o seu guia é um modelo de design para a gamificação em bibliotecas escolares, entendeu? Pode parecer a mesma coisa, mas é diferente. Você tem o específico e tem o geral. E aí, assim, você assume que tem o geral também no final e que é interessante, sem particularizar, que você partiu de um específico. É só porque, assim, no objetivo geral, você fala que é um modelo de design de gamificação, porque você está falando do guia. Mas no título, você está falando para mim que você vai apresentar o projeto que você fez para a biblioteca especificamente. E aí não está conversando uma coisa com a outra, assim, é só para... eu acho que, assim, é o tempo também do respiro, assim, é olhar para a dissertação e pensar assim, tá, o que eu quero representar nessa dissertação? Eu quero que as pessoas reconheçam a minha pesquisa a partir de um modelo para ser utilizado, ou uma estratégia que foi utilizada que vai embasar um modelo. Entendeu? Eu não sei. Se estiver confuso, pode ser que esteja, depois você me fala, mas... porque tem muita coisa, por isso que eu comecei falando da densidade, assim, tem muita coisa, eu acho que agora vale a pena dar um passo para o lado e que faz parte disso, olhar a dissertação e entender como é que você quer que as pessoas reconheçam o trabalho que você fez. Porque não dá para falar das duas coisas, eu acho, assim, fica não é confuso, assim, mas não gira, e acho importante girar, assim. Você fez as duas coisas, é preciso marcar, mas nos pontos de entrada, né, se a gente considerar, assim, de objetivo geral, que vai compor, inclusive, um resumo, título, assim, tem que ver o que você quer que seja representado para que as pessoas reconheçam. Essa é a principal questão, assim, porque isso vai fazer diferença para depois você adequar de uma forma geral também, assim, fazer aquela leitura final para entrega da versão final para a biblioteca e tudo mais. Quando tem uma coisa, Mayara, que assim, que eu tenho pensado muito, e aí eu tenho até começado a olhar a partir disso, isso tem muito a ver com um evento que eu fui em outubro, lá na Universidade de Brasília. Era um evento que era essencialmente pessoal da área de comunicação, para falar de integridade da informação.
E aí, nesse evento, a gente teve um momento que era uma mesa não, era um momento de círculo, em que as pessoas estavam discutindo formas de promoção para a integridade da informação, da integridade da informação. E aí, nesse grupo, tinha umas 30 pessoas nesse momento, assim, e só tinha eu de bibliotecária. E aí uma pessoa levantou a mão e falou assim, eu tenho uma proposta. E isso era assim, para encaminhamento de política pública, tá, o negócio. Eu tenho uma proposta. Por que a gente não fala para o governo federal que tem que ter biblioteca escolar? Me irrita, com todo respeito, mas assim, é difícil, né? Você tá falando aqui da legislação, papapá, beleza. Mas tirando essa parte que a gente tem que trabalhar na terapia, a gente tem que repensar, e aí eu tô fazendo uma provocação aqui, colocando só uma coisa que tá apertando o meu coração, tá? Ultimamente. Porque assim, a gente fala o tempo inteiro, e eu acho que tem que colocar mesmo, porque afinal isso aqui é um programa de pós-graduação em ciência da informação. Mas a gente fica o tempo inteiro discutindo competência e informação, porque o termo, pipipi, popopó, e o pessoal da comunicação está chamando de educação midiática e está fazendo política pública relacionada a isso. E o que você está fazendo pode fomentar uma política pública, entendeu? Então, assim, na representação lá nas palavras-chave, eu acho que vale a pena colocar a educação midiática. Eu vou começar tudo que eu participar agora de competência e informação, eu vou pedir para as pessoas colocarem isso. Porque a gente está trabalhando pra caramba no campo da biblioteconomia, no campo da informação, fazendo isso desde sempre, reconhecendo, inclusive, as pessoas bibliotecárias que, desde o começo, fizeram educação de usuários. E aí, assim, tem outras áreas na disputa terminológica que estão colocando agora, falando, desde 2023 tem a estratégia de educação midiática e estamos pensando sobre isso. Então, assim, com todo respeito às diferentes áreas, acho que a gente precisa colocar esse marcador aqui e falar e comunicar. Porque, assim, depois, se alguém da Secretaria de Comunicação do governo brasileiro quiser saber o que está sendo feito e puxar no repositório do programa, ou então da biblioteca, né, vinculada ao programa, ou então da Universidade, a Biblioteca Central, vai conseguir achar o seu trabalho. Então, por isso, até eu comecei falando dessa necessidade de dizer assim, exatamente o que você quer que seja recuperado, porque a gente está no momento de mapeamento e que tem muita gente reinventando a roda e a gente já faz muita coisa legal. Desculpa esse momento de desabafo, mas é só porque eu acho que a gente tem que marcar o que a gente faz. Também, logo no comecinho, eu fiquei também me perguntando do termo que você usa, tecnologias digitais da informação e comunicação. E aí eu fiquei curiosa se TIC já não dá mais conta. Eu até coloquei assim, TIC não dá conta, porque tecnologias digitais de informação e comunicação eu entendo que está dentro da ideia do termo de tecnologias de informação e comunicação. Também, na primeira frase da dissertação, se diz assim, no contexto contemporâneo marcado pela centralidade da informação e das tecnologias, aprender tornou-se uma exigência social permanente. Eu acho que isso é desde sempre. Isso não é privilégio das tecnologias de informação e comunicação ou das tecnologias digitais, como você queira chamar. Até porque, assim, a aprendizagem é uma necessidade inata até para as pessoas sobreviverem. Então, se eu observo, assim, eu posso observar, por exemplo, a língua a partir de uma perspectiva inata ou social. Não importa, ainda que seja inata, a gente vai desenvolvendo socialmente para conseguir comunicar o que a gente precisa. E se for social, já partimos, inclusive, dessa base, que precisa, a gente vai desenvolvendo socialmente para estar no mundo. Acho que vale a pena marcar aqui. Também vale a pena depois dar uma revisada na indicação autor-data, porque, por exemplo, a BNCC não é de 2025, e aí a hora aparece também com essa indicação da data. Também vale a pena fazer uma revisão pensando nos resultados que fundamentam algumas afirmativas que você faz. Então, por exemplo, você coloca assim, apesar dessas possibilidades, até uma citação indireta de um trabalho da Nancy, eu não sei, talvez você e ela. Eu acho que você e ela, de 2024. Apesar dessas possibilidades, observa-se um número reduzido de pesquisas na biblioteconomia e ciência da informação. Tá, e reduzido como? Como é que foi isso? Assim, tudo bem, você bota autor, data ali, mas na dissertação a gente tem espaço para explicar. Então, vale fundamentar.
também aqui na introdução ainda, você bota assim, desenvolver a competência em informação para um público. E assim, quando você fala desenvolver para alguém, você está colocando uma perspectiva de cuidado, de tutoria. Acho que vale a pena colocar na perspectiva de corresponsabilidade, desenvolver a competência em informação com um público diverso, sempre colocando a pessoa bibliotecária como parte dessa atividade. E também aí eu fui marcando, colocando esses marcadores. Aí, também olhando para o objetivo geral e específico, o último, você bota assim, desenvolver um guia prático para bibliotecas escolares, sistematizando etapas e recomendações. Aí eu botei, seria específico mesmo? Aí te provoquei pensando se isso não seria o geral, mas assim, eu não estou trazendo isso como certo, como é só um caminho, assim, é só para vocês depois observarem com esse passo para o lado, com tempo, respiro, para ver o que vai ser destacado, de fato. E aqui, por isso, até que eu ficava o tempo inteiro. É profissional? É acadêmico? Eu ficava nessa... E não importa, assim, mas é só para... Porque se fosse profissional, por exemplo, o guia talvez tivesse mais centralidade. Eu acho que, sendo acadêmico, Mas é profissional, né? É profissional. Não, sim, mas assim, sendo acadêmico, a proposta seria mais de um relato, né, não do produto. Aí, justamente por isso, porque assim, no objetivo geral, está mais no sentido do relato. E aquele último específico está com a centralidade do produto. E aí faz essa inversão, entendeu? Acho que vale a pena marcar isso. Porque assim, eu também não sei como é que é o encaminhamento, como é que tem sido os encaminhamentos, pensando na centralidade. Centralidade é uma péssima palavra para falar de objetivo geral e específico. Mas na ênfase do objetivo geral. Porque assim, é o produto ou é o percurso, entenderam? E não reduzindo, porque esse produto é muito importante. Quando eu imprimi a sua dissertação, eu fui para uma reunião e coloquei embaixo de um caderno que eu ia anotar as coisas da reunião. As pessoas, quando viram a palavra gamificação, que as pessoas são curiosas, né? Não tinha nada a ver com a reunião, mas começou um tititi, foi um negócio assim. Porque game eu quero ler também, eu quero ler. Ficou assim. É super importante a pesquisa, então é isso. A gente só fala quando né? Deixa eu ir aqui também. Assim, também, em vários momentos, eu acho que você está usando citação direta de documentos como alíneas que parecem compor o texto como se fossem suas. E aí eu te provoco também, por exemplo, quando você fala a cartilha Biblioteca Escolar, elaborada pela Comissão de Bibliotecas Escolares do Conselho Federal de Biblioteconomia, de acordo com a cartilha, né? As principais funções da biblioteca escolar são, aí 2 pontos. E aí tem as alíneas. E eu ficava me perguntando se isso era uma citação direta ou indireta, que não é ruim se for direta, mas aí coloca como direta. Porque senão parece que você está desenvolvendo, assim. Lembrar que a área do conhecimento é substantivo próprio, aí com a primeira letra em maiúscula. Aqui, peraí, vamos lá para a parte de competência e formação. Também a gente se apega, né, a palavras assim quando está escrevendo. Então a palavra diversos aparece diversas vezes. Então depois dá o Ctrl F, vai botando sinônimo. Também, assim, pensando de forma linear, as coisas na perspectiva teórica não são necessariamente lineares, mas é só porque em alguns momentos a gente vai usando referenciais que não estão exatamente no mesmo momento temporal de uma base que a gente está utilizando. Então, por exemplo, você fala da ala, você fala da mudança, do caminho, né, que a ala percorreu, e aí depois traz uma citação que eu acho que é direta, até coloquei aqui a citação direta, da Elizabeth Dudziak. E aí eu botei assim, perceba que o texto da Dudziak é anterior ao último texto da ala de 2016. Por alegria nossa, e claro, também experiência e forma de observar o mundo da Elizabeth, não tá desdizendo que está no documento da ala de 2016, mas está concordando mais com o texto anterior. Então, vale a pena colocar uma frase
situando, para não ficar, porque pode ficar deslocado. E aí é aquela preocupação de girar. Quando você fala de competência, formação em ambiente escolar, também lembrei, Gabriele deve ter visto esse processo. Lembrei de um texto, até aqui em cima de mim, de um livro que o pessoal da UFMG traduziu, da Quero Cultal, como orientar, aqui, ó, como orientar a pesquisa escolar e estratégias para o processo de aprendizagem, que foi coordenado pela professora Bernadette Campelo. Isso é para outro momento, tá? Para outro momento da vida, não é para agora, mas deixo aqui como. Ah, viu? Eu acho que vale a pena depois, daqui a um tempo, olhar para ele, entendendo que as coisas têm que terminar, tem que ter início, meio e fim. Ó, aqui também, quando você. Aí você está ainda na parte lá de competência e formação, tem um momento que você bota assim: embora o termo competência e formação não apareça explicitamente no documento, você está falando da BNCC. Suas 10 competências gerais dialogam diretamente com as habilidades esperadas de um sujeito competente em informação. Aí eu botei assim, isso aqui é uma armadilha. Botei aqui, vejo uma armadilha, pois a ideia de ser competente em informação joga a responsabilidade para o sujeito, que é o que você lá na parte teórica relacionada à competência em informação está falando. Você não falou isso explicitamente, mas você está assumindo que é social, entendeu? E aí, quando você usa esse termo competente em informação, você está validando toda a perspectiva individualista, meritocrática. Então, é tudo para a gente costurar, tá? Aí também da fundamentação, quando você fala assim, como consequência, os estudantes recorrem ao ambiente virtual sem critérios, copiando as primeiras informações encontradas ou utilizando respostas prontas geradas por inteligência artificial. Eu te entendo, é uma angústia minha também, mas a gente tem que fundamentar. Então, dá para trazer sustentação para isso. Aqui eu botei, você concorda com... quando você fala das competências, faz a relação eu achei super interessante, da BNCC com a ALA. E aí você bota competências da Base Nacional Curricular Comum. Eu estou entendendo que você está falando das competências gerais, eu até puxei, gerais. E aí faz a relação com a ALA. Eu coloquei assim, você concorda comigo que a educação midiática tem este papel? E aí, de novo, porque assim, a BNCC fala de educação midiática, mas não de educação midiática, sem usar exatamente o termo, mas é reconhecido assim, quando a gente olha para as políticas públicas. Mas não fala de educação e informação, nem de competência e formação. Então, acho que vale a pena, por isso que eu falei lá da parte da representação, vale a pena fazer uma frase que seja marcando isso. Falando que as coisas podem ter nomes diferentes, mas você está se comunicando com outra comunidade discursiva. Aí você caminha para a parte de gamificação. Na figura 2 eu coloco assim, fiquei curiosa em saber a origem dessa pesquisa. Acho que vale a pena desenvolver a apresentação da ilustração. E aí, assim, de outras ilustrações, inclusive, eu botei, Mayara, por favor, antes das ilustrações, até porque tem umas que não tem texto, né, entre elas, acho que vale a pena, assim, considerando que ilustração pode ser um tipo de citação, acho que vale a pena sempre contextualizar e depois desenvolver o que você quis dizer com cada ilustração. Nada muito desenvolvido no sentido quantitativo, mas indicar mesmo, assim, pegar a mão do leitor, da leitora e desenhar, sabe? Aí a caracterização da pesquisa, aí assim, é isso, ó, o título, aí o objetivo e também na caracterização da pesquisa. A caracterização da pesquisa você bota assim, ó, neste trabalho tais princípios orientam a avaliação da aplicação do modelo de design, já é uma terceira coisa. Então, que tem relação, mas você está colocando como se fosse um outro objetivo. Porque, assim, a gente pode olhar isso aqui como avaliar, sei lá, pensar, estudar princípios que orientam a avaliação, pensando em objetivo, né? Avaliação da aplicação do modelo de design, entendeu? Acho que vale a pena colocar essas três coisas uma ao lado da outra e ver o que exatamente vai ser. E aí, em todas as partes do texto que você falar de algum jeito do objetivo geral da dissertação, colocar da mesma forma. Você pode escrever de modo diferente, mas o que quer dizer ser igual.
A figura 4, o mapa mental, eu tentei ler, mas como eu imprimi, eu não conseguia ler muito bem. Então, se você puder depois, pensando em pessoas que imprimem como eu, isso não é sustentável, né, esse tipo de prática, mas é sustentável para a minha saúde. Vale colocar em paisagem, deixa bem grande assim para as pessoas, porque tá tão legal. Consegui ler, mas teve um esforço. Etapas de aprofundamento, eu botei as demais etapas para você explicar. Assim, a gente só fala tanto, Mayara, quando o trabalho é ótimo e é importante. Então, desculpa até tomar o tempo da banca. Também, quando você fala, eu fiquei rindo sozinha, pensando nessas crianças irritadíssimas porque tinham perdido. Gente, deve ter sido caos nessa biblioteca. Eu me diverti lendo quando você apresentou de novo. Eu até ri na hora, porque assim, eu não conseguia não rir pensando na cena, porque imagino com birra, deve ter feito biquinho e tudo. E aí, pensando até nas conclusões, acho que vale a pena colocar que assim, a sua participação, assumir, sabe? Que a participação, e isso é a beleza também da pesquisação, a sua participação pode ter influenciado, e eles terem te conhecido antes também, no jeito que eles lidaram, porque uma criança vai se comportar de um jeito se for uma pessoa que ela nunca tenha visto antes, ou se é uma pessoa que já tenha visto. Então, colocar essa intimidade que foi estabelecida. Também acho que vale, você chega a fazer isso num certo momento, mas das cartas, acho que na segunda parte, mas das cartas acho que vale a pena marcar o projeto pedagógico da turma ou da escola com a atividade que você propôs, de forma mais explícita. Você fala do projeto, mas acho que vale a pena demarcar isso. Se tinha algum projeto específico da escola naquele momento. Aqui dos resultados, eu botei toda ilustração deve ser apresentada, foi essa parte aqui que foi, para mim eu acho que vale colocar, sabe, voltar e... quando você fala também aí da estrutura, né, de forma a contribuir, assim, atividade gamificada, no quadro 5. Modelo de design de gamificação para o desenvolvimento da competência e formação. Aí eu te provoquei aqui, que você bota assim, competência e formação a desenvolver. Aí você bota os quadrinhos. Competência em bibliotecas, competência digital, outras. Aí eu botei de onde vem essa categorização. Também para você explicar depois para quem estiver lendo. Em alguns momentos, você coloca as ilustrações que você desenvolveu, tá? A fonte elaborada pela autora 2024. E aí, assim, 2024 porque você publicou em algum outro lugar, ou é 2024 porque passou mesmo? Porque se for para essa dissertação, 2025. Ou então bota só elaborado pela autora, não precisa nem botar esse marcador. Fiquei curiosa com os personagens que você escolheu para a atividade das cartas. Eu não jogo assim, então para mim é super curioso. Eu tenho curiosidade, acho que vale a pena contextualizar. Talvez todo mundo conheça, mas é a minha limitação. Deixa eu ver o que mais. Aí como é que o local também influencia, né? Quando você apresenta lá, até apresentou agora a foto. Você conhece o RN? E para mim, RN de primeira é recém-nascido. Né? Assim, assim como, sei lá, uma pessoa que não esteja no Rio, assim, RJ possa ser reconhecimento jurídico, sei lá. Depende, né, assim, é óbvio que é Rio Grande do Norte, mas sabe aquela coisa do... Ô, Mariana, não, e Fala. eu que não tenho filho, né? Quando eu vi o RN, a sigla, eu, gente, o que a RN está fazendo aqui? E era para o recém-nascido, entendeu? Olha que interessante repertório, né? Então, Sim. eu não estava entendendo que ali também, naquele contexto, era do recém-nascido. Me lembrei Eu acho disso que agora. eu acho que é um termo muito daqui do Rio Grande do Norte, né? Das pessoas se acostumarem a utilizar essa sigla, né? Então, pessoas de fora, inclusive Gabriel, que também não é daqui, pode ter menos familiaridade, né? Sim. Não, e o costume também, porque assim, aqui no Rio a gente não fala RJ, fala Rio.
né, a forma também que representa. Muito interessante isso, é muito legal. Essa é a beleza até de um trabalho como esse. Aí também quando você fala eu pensando nas crianças, né, falando se tinham gostado, se aprenderam muito, se tinham achado, aí uma falou que era muito divertida, essa coisa do aprendi muito e aprendi um pouco, eu fiquei me perguntando também assim, não é também para esse momento não, tá? É para algum outro momento, se for oportuno também, o que é o aprendi muito, o que é o aprendi pouco, porque também vai depender da referência do que a pessoa considera. E assim, esse aprendi com criança pode estar muito vinculado ao sentimento, né? Até porque eles ficaram irritados com o negócio. Que é ótimo, porque é o que afeta, o que aí provavelmente foram os que mais guardaram a atividade. Isso é muito interessante. Também, para outro momento, acho que valeria a pena retomar e pensar e detalhar, desenvolver a parte, isso para um outro momento também, desenvolver as pesquisas que eles faziam relacionadas aos temas propostos, passo a passo, mesmo até olhando para essa tradução da Bernadette Campelo, do grupo da Bernadette Campelo, fazendo essa inter-relação. O guia acho essencial, assim, não tenho contribuições diretas, enviarei pelo correio, pretendo postar na semana que vem, mas temos uma greve dos Correios, que acho que já começou, né? Não sei se já começou, mas estava para começar, e talvez demore um pouquinho, mas eu estou à disposição de toda forma e a gente pode se falando. Muito obrigada, que bom que chegamos aqui. Muitíssimo obrigada, Mariana, como sempre também, seu olho aguçado também aí para pensar e fazer articulações aí de questões importantes. Eu vou dar a palavra a Maiara para qualquer comentário que ela tenha para fazer também, especificamente, né? Qualquer esclarecimento, comentário, resposta, enfim. Bem rapidinho, é só sobre essa parte das crianças que você comentou. O grupo era um grupo bem engajado, assim, queriam muito, muito mesmo. Então, quando eles não conseguiram, eu falei com eles, e os outros grupos procurando, não sei o quê, eles ficaram muito chateados. Então, mas assim, foi muito importante, principalmente a presença da professora, porque ela chegou neles, falou, explicou, e aí eu também falei com eles, mas eles ficaram muito chateados, inclusive a ficha, eles colocaram, né, fiquei aborrecido depois, mas eles tinham riscado. Então, assim, foi, mas na semana seguinte, quando eu fui, já estava tudo esquecido, eles já estavam animados para outra atividade. Sobre essa parte de ter me conhecido antes, foi muito importante, eu acredito que foi essencial, porque como eu já tinha ido, já tinha ficado com eles, tinha conversado inclusive sobre outras coisas, eles não viram exatamente como, não tiveram a reação que eles poderiam ter tido. E, inclusive, esse menino que colocou Fiquei Aborrecido, eu até encontrei ele em outro canto e ele me reconheceu. Oi, tia! Que tia, né? Tudo tia. Eu com 24 anos, mas enfim. Tia, oi, que não sei o quê. Então, eles até reconhecem. Então, foi muito interessante participar, eu adorei. E era só isso mesmo que eu queria dizer. Obrigada, professora, pelas considerações. Eu estava presente, sou testemunho do empolgamento da turma e de todo o alvoroço, né? Pois muito bem. Então, Mariana, Maiara vai ter 90 dias para ela, né? Então a gente espera que dê certo, né? A chegada do material aí com os comentários. Mas ela já fez seguramente anotações, eu também fiz algumas anotações aqui, a gente pode ir já pegando aí o material depois e já ir revisar, tá certo? Eu posso mandar foto também, Nancy, se vocês acharem melhor. Talvez valha, vocês que sabem como for melhor. Você que sabe, não tem problema. Bom, Gabriele, dou agora a palavra. Muito obrigado pelo aceite. Obrigada, bom dia. Primeiro, eu só vou pedir desculpa para o Stanley, porque como a gente saiu da pandemia, né, e ficou um pouco traumatizado com as câmeras que se abriam de modo, né, aleatório,
Mas foi nesse sentido de preservar, né, qualquer coisa que aparecesse, né? E aí, como está gravado, e depois a gente pode botar no canal, enfim. Mas eu sei que é o pai da Maiara, porque eu li os agradecimentos, adoro ler agradecimentos, enfim. E de trás para frente, Maiara falou tia, né? Aí até me lembrou do Paulo Freire, tia não, professora, né? Tia não, bibliotecária, né? Então dá para fazer uma discussão aí interessante. Bom, vamos lá. Então, agradeço o convite em participar, né, da banca de defesa, e a gente que teve aqui na qualificação, né, Mariana? É um prazer ver que o aluno concluiu, né? E concluiu com êxito, né? No apagar de dezembro, né? Das luzes, onde se acendem as luzes de Natal, mas é bom que vira essa página. E é isso que Mariana comentou mesmo, né? Depois a gente lê o trabalho com calma, né? Porque o trabalho vai para o repositório, enfim. Então, estou muito feliz de estar aqui, agradeço a professora Nancy pelo convite, você, Maiara, pelo convite, também pela confiança. Então, agradecimentos feitos, eu também fiz a minha leitura, e aí eu vou mandar a minha versão, né, com os comentários, e vou seguir aqui um roteiro, né? Então, eu acho assim, o que você propõe, grosso modo, que é aplicar o modelo de design de gamificação para o desenvolvimento da competência em informação, ele foi aplicado, né? Então, quando a gente aborda a biblioteca escolar, estamos em contato com a área da biblioteconomia e da educação, e esse relacionamento é muito importante para as ações da pessoa bibliotecária, né? Seja coerente, embasada, planejada, à luz das teorias da aprendizagem, como você fez esse esforço, dos documentos da educação, no caso a BNCC que aparece, é só consertar a mesma data. O projeto político-pedagógico, para mim, foi a cereja no bolo naquele modelo, quando eu vi que você trouxe extratos do projeto para a ficha, né, da gamificação. Então, assim, é um pensamento muito estruturado, articulado e consciente, que não tem como a gente trabalhar sozinho, né? Biblioteconomia, educação, e aí são essas duas áreas, como a gente disse também, né? Perrotti, Perutini, biblioeducação. E aí, sobre o envolvimento da temática da competência em informação, né? Competência em informação da biblioteconomia com a BNCC e o projeto político, como eu já disse, para mim foi a cereja no bolo. Ver no instrumento a presença deles, eu achei uma maturidade e retira a simplificação de uma possível lógica. A gamificação seria algo bobo, né? Assim, não é só fazer. Então, você tem esse raciocínio que aí, obviamente, eu acho que vocês vão publicar, né? Então, isso é muito importante para quem está lá na biblioteca escolar, e às vezes não tem até o tempo mesmo, né? Porque a gente sabe que o bibliotecário escolar faz tudo na biblioteca escolar, então quando ele vê esse modelo, algo pronto, aí ele já chega e mostra para a coordenação pedagógica, olha, gente, o que eu estou fazendo não é aleatório, não é uma coisa só para gastar o meu tempo ou o tempo dos meninos, não, isso tem um propósito. Então, essa é a sua questão, entendeu? Então, sobre as atividades, né? Como disse aí, acho que é um projeto experimental muito importante, interessante, e talvez com o fazer mais sistemático, isso poderia ter depois alguns ajustes, né? Então, eu desejo, inclusive, aí, sucesso na carreira, né, tanto de pesquisadora quanto de uma bibliotecária escolar, porque você fez enquanto pesquisadora, né? Mas imagina você no dia a dia podendo desenvolver atividade de gamificação. Poxa, eu queria ser sua aluna ali também, entendeu? Enfim, e aí a gente consegue refletir de um modo também mais estruturado, né, sobre isso. De uma perspectiva crítica, eu fiquei quanto à primeira atividade, eles descobrem os cards nos livros a partir das pistas, né? Ou seja, é uma operacionalização da atividade. E aí, como fazer com que eles extrapolem esse aprendizado para além da concretude do momento do fazer e do ganhar? Entendeu? Porque me parece também, é uma atividade pontual, como tirar isso dessa pontualidade? Mas isso não é para você responder agora, isso eu fico pensando que é uma reflexão que ela tem que ser sistemática na prática, entendeu? Aí você vai vendo o desenvolvimento dos alunos, porque eu também fiquei me perguntando, será que a gente consegue medir mesmo essa competência em informação imediato, com a aplicação de um questionário? Entendeu? Mas tudo bem, você, enquanto pesquisador, o que você propõe, você entrega e ok, mas você está entendendo que a perspectiva é crítica a gente tentar descortinar também essas questões? Aí que o aprendizado, eu acho que é né? Acho não, né? Está na literatura de competência e informação que é um aprendizado ao longo da vida e é um processo, né? Pois não significa que o aluno, então,
que achou todas as cartas, né, ele está apto a conhecer o funcionamento para o resto da vida de uma biblioteca, né? Então, eu quero dizer com isso que os serviços das bibliotecas escolares precisam ser sistemáticos e acompanhados e não pontuais. E para deixar de serem coisas pontuais e improvisadas, requer a presença da pessoa bibliotecária, inclusive que ela seja proativa. Isso que eu estou falando, talvez você possa trazer de novo nas suas considerações finais. Tá? Então, portanto, eu gostaria de ver algo, né, incluído nessa perspectiva, destacar a importância do profissional da biblioteconomia lá, né? Porque você desenvolveu isso. Sobre a outra atividade, então, assim, porque antes de eu chegar no trabalho mesmo, né, então eu li e fiz os comentários gerais. Então, sobre a outra atividade, eu achei meio complexa mesmo, assim. A outra, eu entendi rapidamente, a outra do RN, né, eu fiquei pensando mesmo. Mas como eu já moro aqui no RN, então eu já sei que RN, né, do meu contexto, seria mesmo o Estado, né? Enfim, é só quando eu começo a ver uns vídeos de bebê, aí gente, aí eu sempre dou pau ali, entendeu? Achando que o RN, não, enfim. Mas aqui, aí eu achei meio complexa mesmo essa questão do RN, mas tem potencial, inclusive para um trabalho interdisciplinar, envolvendo o história. Como você comentou, a professora ela tem um papel indispensável, né? Nessa ligação, nessa mediação. E talvez é o que Mariana comentou também, de como foi importante, acho que é essa parte que você fala, que você esteve lá, mas como que isso foi diferente, entendeu? Assim, essa aproximação sua com a turma, eu acho que vale a pena para a pessoa não tentar aplicar e falar, ó, entendeu? Assim, você avisou, né? Enfim, aí eu escrevi aqui, bom, mas eu não me lembro de ter lido a avaliação dessa atividade por parte dos alunos, na parte do RN, porque eu achei a parte do CARD muito bem elaborado, do início, meio ao fim. A do RN, eu acho que, assim, vamos conversar agora. Ela ficou mais reduzida, não ficou? Ah, então pronto. Então, porque eu achei mesmo que teve um peso diferente. Assim, tipo, acaba quando, sabe, a outra você foi. Essa acabou meio que assim, pô, mas eu queria ter. E aí, não tinha no verso, né? Alguma coisa É que foram no mesmo dia, e eu acho que foi um problema de tempo, Mayara, a verdade, né? Que o tempo não alcançou completamente, né? Extrapolou as expectativas e ela não conseguiu fazer esse feedback que fez no outro. Então, para a pessoa que pegar seu trabalho e tentar replicar de algum modo, escreva isso, né? Porque da mesma forma que abriu esse problema para mim, essa lacuna, você já adianta para o seu leitor, né? Então, a aplicação da atividade, você conhece a RN, tive a sensação que ela ficou menor do que a outra, né? Tão mais explicada. Esse exercício de imaginação de como foi é maior e me perdi em alguns momentos. Então, acho que depois você podia voltar nela, tá? Eu gostei do trás. Hoje, acho que desde a qualificação, não lembro de ter pensado, nossa, gente, que trem é esse? Que traz é esse, né? O traz, a sigla, né? Talvez eu esteja falando errado, mas eu peço de novo para você incluir essa explicação na introdução, porque a gente está lendo, começa o resumo, ok, entendi, mas na introdução eu até fui lá no Ctrl+L, Ctrl+F, e não tem nada do trás na introdução, entendeu? E aí depois demora a aparecer demais. E aí ele só vai aparecer na explicação da competência e informação, tá? E aí sobre a história dele, eu entrei no site e não bate muito com o que você escreveu. Aí depois você revê essa fonte. Lá tem um histórico, está vinculado a outra universidade. E aí eu entrei no site, botei lá atrás no Google, querendo entender mesmo o que era esse negócio, mas depois você olha, eu deixei sinalizado, tá? Sobre a justificativa, né? Eu sei, inclusive, porque eu era coordenadora do curso, que você cursou a disciplina de biblioteca escolar, se não me engano, no Espírito Santo. Foi na pandemia, em outra universidade, foi uma coisa muito legal, né? Que o governo federal fez. Durante a pandemia, os alunos puderam assistir disciplinas, né? Cursar disciplinas em outras universidades. Aí eu fiquei pensando, porque você fala da monitoria, como que ela te impactou, isso é muito legal, né, do seu interesse, mas é a disciplina de biblioteca escolar também, que você pôde fazer. Será que ela não mexeu em nada contigo? Porque a gente, aqui, ainda bem, né, a gente conseguiu que a disciplina biblioteca escolar fosse obrigatória, muito da demanda dos alunos, porque se fosse talvez só eu falando,
Aí a gente entra naquele o currículo como território contestado, né? Assim, então, todo mundo vai falar que a disciplina a dele é melhor, né? Mas não é uma questão de disciplina ser minha, é uma questão que a disciplina de biblioteca escolar é importante para o egresso, né? Para o bibliotecário, porque ali, né? Enfim, né? Tem várias justificativas, eu não vou adentrar, mas eu fiquei querendo que você demonstrasse também que essa disciplina se foi, né? Como que ela te alterou, como que ela foi importante, tá? Na justificativa pessoal. Bom, no objetivo geral, você deixou o modelo que criou no TCC em negrito, aí eu só que não sei se seria melhor entre aspas, eu achei que você quis dar o destaque, mas aí você dá o destaque tipográfico de modo padronizado, porque inclusive no nome dos jogos, acha o card. Tem hora que ele está em itálico, tem hora que não, tem hora que está em negrito. É só para você padronizar essas coisas. Agora, como a Mariana levantou, eu até não levantei muito a questão do problema, objetivo, mas eu entendo o que ela está falando, e aí é mesmo depois do trabalho lido, para ver, assim. E aí, Nancy participa de muita banca minha, né? Inclusive, a Nancy também sempre me puxa para o produto, tá lá no objetivo geral, aí eu vou e falo, não, Nancy, mas eu não sou dessa linha, né? Eu acho que o produto é o último, então, mas tem essas correntes, e aí depois você vê, porque Mariana teve esse sentimento, então, se isso vai causar algum estranhamento depois, ver com calma. E aí, do trabalho escrito, que ela imprime, eu também acho isso muito bom. Assim, a gente, de fato, tem uma outra leitura quando imprime o trabalho. Eu tenho lido o trabalho impresso dos meus alunos, confesso, quando eles terminam, aí antes de ir para o repositório, aí eu faço questão. Não, ok, você vai me entregar impresso porque eu já não consigo ler mais no computador, porque passa coisa mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer? Você, Maiara, vai pegar o seu trabalho depois, vai imprimir e vai ler, tá? Porque isso faz, assim como eu tenho aqui a minha tese impressa, entendeu? Isso é importante, né? É um momento, né, interessante de você ler o trabalho impresso. Então tá. Aí, aqui na página 20, eu coloquei na justificativa acadêmica, você cita o trabalho de Silva, 2023, que levantou 72 teses e dissertações sobre gamificação na educação. Mas aí eu me perguntei, quais envolvem a biblioteca escolar? Aí é mesmo, a Mariana também te perguntou isso, na hora que vocês cita o trabalho de vocês encontram 3. E eu falei, pô, mas quais são esses 3? Bota na nota de rodapé as referências, trabalha um pouco com esses resultados, entendeu? Não só fala que encontrou. Aí tudo bem, teria como voltar nesse trabalho do Silvio e ver se ele faz alguma coisa de biblioteca escolar, se é possível você fazer, eu não sei, entendeu? Mas se não for, você sinaliza que não foi encontrado sobre biblioteca escolar, tá? Mas eu gosto muito da justificativa acadêmica quando ela demonstra justamente que tem outros pesquisadores, quais são as pesquisas anteriores, os estudos métricos são ótimos para mim nesse momento, tá? Só esclarecendo aí, porque eu também colaborei aí com Maiara nesse levantamento, mas só acho que eram umas 4 ou 5, quase todos são trabalhos de dissertação e TCC, inclusive aqui na UFRN tem outros 2, 3 trabalhos que falam de biblioteca escolar e gamificação. Então, assim, são poucos, mas tem alguns. E desses alguns, você não acha que vale a pena talvez trabalhar com eles? Eu acho que foi uma questão de tempo, né, Mayara? Mas eu acho que agora a gente pode Você tem citar mais 3 meses. completamente, né? Mas é isso. Aí eu até fui ver na Brapse, de curiosidade, eu achei. É claro que você faz a pesquisa e tem e para em algum momento, né? A pesquisa bibliográfica. Mas eu achei um trabalho de 2023, a biblioteca escolar no modo Play, incentivando a gamificação através da mecânica de jogos. Eu só não vi ele na referência, aí porque eu busquei pelo sobrenome, né? Deixa eu ver se ela citou. Aí eu deixei aqui, entendeu? Se você não tiver lido, aí você inclui. Porque como tem Eu poucos, né? conheço isso, só que ele fala, mas ele fala mais de jogos, né? Ele não fala de gamificação, realmente. E E são aí você coisas não entra. diferentes, né? Mas aí acho que na justificativa acadêmica você consegue Poderia estar referendar. também, né? Entendeu? É. Olha, esse trabalho vai para esse caminho, eu vou para esse, porque aí você vai Hum, aumentando a originalidade do seu a partir, né?
Sim, outros. com certeza. Maiara, anota aí. Não, mas já está anotado aqui também. Pode. Maiara, eu estou de porta-voz, né? mas você pode falar também, né? E aí, eu estava conversando também recentemente na banca de TCC, porque a gente está lá, né, lendo, falando, né, babando, e os alunos não têm anotado mais, não sei aí, Mariana. Os alunos de TCC, eles olham assim para a cara da gente. Não, gente, então agora o povo vai para a banca de TCC, vai ter que levar folha, caneta, lápis para ver se anota, né? Porque assim, também o povo, enfim, só um desabafo aqui. Ela está anotando no celular, é uma outra digital geração, agora. né? Tá bom. Aí deixa eu ver aqui. Aí eu coloquei aqui das 3 publicações que vocês citam, que vocês encontram, para visibilizar esses autores, eu acho que é papel do pesquisador. Na página 22, você chama a biblioteca escolar como ferramenta de auxílio ao aprendizado. Aí eu escrevi assim, não me parece péssimo, e eu particularmente não gosto das abreviações BE, BU, bota por extenso, mas isso sou eu. Mas assim, aí eu acho que vale a pena você tirar essa ferramenta de auxílio ao aprendizado, né? Porque está muito no plano secundário. Eu acho que a gente precisa trazer essa biblioteca, tirar essa coisa do apoio, no plano operacional, do coração, né? Porque eu acho que isso tudo é muito vazio e de segunda ordem. Tem uma frase que acho que precisa de atenção também, eu deixei sinalizado, na página 23. Por não implantar o que a Lei 12.244/2010 exige, acervo organizado fora das leis biblioteconômicas. Aí tem um problema de português muito sério nessa frase, entendeu? Porque você está falando que a lei fala de acervo organizado fora das leis. Eu entendi o seu raciocínio, mas foi à pressa. Então, tem algumas partes do texto que você precisa rever. Talvez até para passar para um revisor, né? Acho que é interessante também, né? Porque o trabalho ele vai ficar, né? Então é uma economia que a gente tenta fazer em algum momento da nossa vida, mas para depois a gente, nossa, isso passou e eu podia ter alterado, tá? Então fica como sugestão também, porque a gente não é revisora, né? A gente está lendo enquanto leitora, mas vale a pena uma vez que o trabalho vai para o mundo. Página 28. Também outra frase confusa. Você coloca assim: a ausência de uma integração sistemática da competência e informação de uma cultura de leitura nos ambientes escolares reforça a relevância do compromisso do bibliotecário. A ausência de uma integração reforça o compromisso, tá ao contrário, entendeu? Aí faltou a necessidade, né? Reforça a necessidade. Aí também, entendeu? Podem ter passado outras. Né? Aí eu não sei. Você fala de aí na página 24 você fala da metodologia educacional que visualiza os estudantes apenas como tela em branco. Isso tem nome. Isso é pedagogia bancária, ler Paulo Freire, né? Porque aí você está trazendo um pensamento que está aí no senso comum, mas é freiriano, tá? Então trazer isso aí. Na página 25, tem uma parte confusa e uma citação deslocada, aí tá. Página 29, sobre a história da competência e informação, eu senti falta de alguma fonte sobre a história da competência. Aí na página. Aí que você começa a gamificação, toda a sessão é uma página nova. Na página 49, você fala que a competência e informação pode ser inserida num programa de práticas da biblioteca escolar. Aí eu pensei assim, não seria num conjunto de serviços? Nos Estados Unidos, eles chamam programa da biblioteca, mas você trouxe práticas da biblioteca escolar, e eu acho que a gente tem que falar em serviços de biblioteca escolar. Sim, aí, pensando, vou abrir um parênteses aqui, Lei 14.837, tem lá os objetivos. A gente tem que trabalhar com política pública, né? Está cada vez mais forte as outras áreas, como Mariana, a gente aí ainda fica patinando, mas depois do seu trabalho, você não acha que a gamificação, as metodologias ativas, não poderia ter alguma coisa, uma proposição sua, inclusive que poderia fazer parte da 14.837, um exercício de fabulação sua, se você fosse incluir algum objetivo numa lei sobre biblioteca escolar, qual seria, então, esse seu objetivo? Eu acho que você podia sinalizar lá nas considerações finais.
inclusive podia dialogar de novo com a lei, porque é importante, ainda mais a nossa área que adora estudo métrico, quando vai fazer trabalho de biblioteca escolar, dá 14 mil, então você lá no final trazer uma proposição de melhoria da lei, porque o povo reclama muito da lei, critica a lei, mas não traz melhoria. Então, acho que você podia, nessa direção da metodologia ativa das gamificações, pensar em alguma coisa, tá? Tá. Na página 54, você fala que vai na fase exploratória. Análise das práticas de desenvolvimento de competência e informação existentes na biblioteca. Eu, Gabriele, acho que você não fez isso. Então, depois, você não analisou as práticas de competência lá do Ney. Só que nessa página 54, você diz que você vai fazer isso. Só que você não fala quais são as práticas de competência que o Ney faz, entendeu? Então, acho que é só tirar mesmo essa proposição sua. Na página 69, sobre as fotos. Ficou meio embaçada, né? Eu falei, só escrever assim, ai, que pena, né? Eu sei que você não vai tirar foto de novo, mas ter esse cuidado, né? Trabalhos futuros, tira uma foto, né? Enfim, você está me entendendo, né? Uhum. Eu acho que foi culpa minha. Tenho que comprar um celular melhor. Não, professor, não foi com isso, não. Ela está falando das fotos da sala, não é? Da pesquisa. Foi porque eu aproveitei. Ai, meu Deus, pai, desliga o vídeo. Eu aproveitei o intervalo deles. Só que eu também queria observar o intervalo. Aí eu tirei as fotos e saí. Meio de lado, né? Ficou de lado. Eu pensando que eu ia tirar de novo, mas aí não teve tempo. Foi uma loucura. Ai. Eu achei que era da atividade. Não. Quando ela está falando do programa, né, deles, né, que eles estudam, é isso. Sobre pronto, tá. Aí sobre trás, realmente eu achei que você foi muito original ao trazer isso para o seu trabalho, mas eu fico querendo saber mais, de modo que eu acho que você merece a continuidade, né? É isso, assim. Então, temos, né, o doutorado, acho que você já vem, né, trazendo eu gosto muito quando o aluno vai evoluindo, é uma palavra ruim, né? Mudando, você vai ver que vai tá encorpando, né? E aí eu acho que o trabalho não se esgota, né? Então, poderiam ter outras atividades, poderia ter um desenvolvimento, essa discussão da avaliação da competência e informação que a gente fica querendo ler mais. E aí, pensar em atividades desenvolvidas com os professores, entendeu? Desde o início, tá? Então, fica como sugestão, né, continuidade, obviamente, aí dos estudos, para que você aprofunde, né, essas questões da biblioteca escolar e da gamificação, que é tão importante, tem pouca gente, né, que pratica e que escreve sobre, né, o tema, como vocês conseguiram demonstrar, tá? Nas considerações finais tem a seguinte frase: as observações realizadas no ambiente também sugerem que iniciativas gamificadas podem fortalecer. Aí eu achei que você podia ser mais assertiva, favorecem, né, a integração, algumas coisas de detalhe. Algumas outras sugestões aqui, a inclusão do desenvolvimento das atividades gamificadas, que elas possam incluir a professora, acho que acabei de falar, né, o professor de história, a própria professora. E uma coisa também que me chamou muita atenção, acho que depois vocês podiam ver, que você fala na metodologia que você vai fazer a entrevista com a bibliotecária. Só que na análise, eu não vi nada dessa entrevista. Eu falei, gente, eu acho que eu não sei, eu voltei lá, li as perguntas. Se você fala que você vai fazer a análise com a bibliotecária, cadê a resposta dela? Cadê esse trabalho de análise com a bibliotecária? Então, para mim, ficou muito estranho, entendeu? Aí depois você me responde, será que você fez essa entrevista? Como é que foi? Não tem nada? Eu fiz. De fato, professor, eu acho que assim, foi a loucura, e assim, a vida pessoal, vida profissional, a vida acadêmica. Por exemplo, quando a professora Mariana falou dessa parte do competente informação, nossa, eu tentei tanto não colocar, tanto, acho que eu fiz diversas revisões e a deve ter passado batido. E aí, essa parte foi muito grande, de fato. Eu deveria
né? Mas então, se você coloca como método, se você coloca na metodologia, que vai fazer a entrevista, Não, eu tem as fiz, perguntas. tenho. Então, cadê a análise delas? Elas tinham que estar no Tenho, resultado, tenho. tá? Então, você tem esse dever de casa para incluir no trabalho, né? Então, tá. Deixa eu ver aqui, a da lei eu já comentei, do produto eu gostei, eu acho que o produto ficou sucinto, ficou didático, então assim, parabéns pelo produto, né? E aí eu fiz o questionário, viu, trás, e na pergunta dela você pergunta sobre o autor do Diário de um Banana, e aí eu vou entrar com recurso, porque eu acho que a resposta sua está errada e a minha está certa, tá bom? Porque você coloca lá o outro autor, mas, pô, eu sei referência, né? Então, confere lá o gabarito, tá bom? Que eu acho que tá errado, tá? E aí você coloca também lá no gabarito, aí eu também fiquei confusa. Fiquei. Eu sei porque a bibliotecária escolar, né, os alunos só querem saber desse livro. Aí, por isso, também, por perceber que eles buscavam muito, quando eu fui à visita, e pela minha experiência também, é por isso também que eu coloquei esse livro na atividade. Mas aí nessa questão, não precisava nem checar o ter lido o autor, livro. né? Na verdade, você pergunta quem que é o autor, se não me engano, e aí tá outra resposta, entendeu? Você olha lá, tá? E aí no gabarito também tem 15 respostas e 10 perguntas. Não está fechando a quantidade de perguntas com a quantidade de resposta. Depois você confere isso também. Na normalização, além dessa, né, da questão de passar, né, o olho depois em tudo, e aí, então, da mesma forma que existe profissional, né, de português para revisão, tem bibliotecário para normalização, e às vezes a gente não consegue normalizar o nosso próprio trabalho, o que você está chamando de anexo é apêndice, e aí eu gostei também dos consentimentos, eu achei muito legal, porque eu nem sabia que tinha o do assentimento, né? Então, eu achei muito legal, eu achei muito estruturado, sabe? Uma pesquisa bem orientada, e só pediria para incluir a folha do comitê de ética, porque se você passou no comitê de ética, eu fiquei, gente, por que não incluiu? Porque eu vejo os trabalhos incluindo na folha do comitê de ética, né? No mais é isso, né, de modo geral, parabenizar, né, a você aí pela conclusão, pelo trabalho, que tem início, meio e fim, e desejar tudo de bom, né? Muito obrigada, Gabriele, excelente aí. Eu estava um pouco interrompendo, até comentando, né? Me sinto muito à vontade, assim, porque Gabriele e eu também já temos parceria de outras bancas, de a gente contribuir, cada uma pelos seus orientados, Mariana também. Então, me desculpa se isso aí quebrou um pouco o protocolo, eu estou metendo aí a colher. Mas aí eu vou passar a palavra para a Mayara, né? Para ela fazer também seus comentários sobre né, as colocações de Gabriele. Bom, professora, obrigada primeiramente pelas colocações. De fato, assim, como eu estava dizendo antes, eu fui fazendo, e algumas coisas de fato passaram batidas com relação a esse conhecimento essa pesquisa, né, das ações de competência e informação feitas pela biblioteca. Eu perguntei, né, à bibliotecária, mas ao mesmo tempo eu fiz uma pesquisa bibliográfica, porque existem alguns artigos e alguns trabalhos de conclusão de curso voltados à biblioteca setorial do NEI. E aí eu achei algumas ações que eu pude colocar como ações também de incentivo à competência e informação. Eu acho que eu citei na justificativa, mas não citei depois. Tá, eu entendi, mas isso não dá a entender, Mayara, porque quando você fala que você vai estudar, vai analisar, eu estou pensando nos serviços da biblioteca. É só retirar aquela frase que você vai analisar, entendeu? Ok. No mais, eu acho que é isso. Da entrevista depois você olha, dos ajustes que tem que fazer. E aí uma coisa que eu reparei na sua fala, né? Parabéns pela apresentação, mas que de fato aí eu estava com um sentimento, mas que você
conseguiu me traduzir. Quando você foi falar do seu referencial teórico, aí você falou da biblioteca escolar, rapidamente. E aí, rapidamente, também se reflete na revisão de literatura, mas é porque, infelizmente, a gente não tem muito livro teórico, né, sobre biblioteca escolar, a gente tem muito artigo, né, muita coisa, e a Bernadette Campelo publicou um livro recente, se não me engano, tem né, a biblioteca como... Eu até fiz resenha do livro, como lugar de... Eu acho que vale a pena você trazer, e aí também tem o da Silva Castrilhon, Biblioteca na Escola. Esse eu só comprei mas vale, se você gosta do tema, vale a pena comprar, né? Eu já emprestei para uma orientanda minha, e aí então trazer mais alguma coisinha teórica de biblioteca escolar, se puder, entendeu? Certo. Muito bem. Bom, então eu só vou comentar aqui que, não, como o meu papel de orientadora, né? Eu acho que o trabalho de Maiara reflete muito bem, como falou também a professora Gabriele, esse encorpamento, para usar a mesma palavra, né? Essa evolução de Maiara, evolução é cambio, né? Mudança. Então, nesse sentido de, justamente como desde o TCC a própria Gabriele participou na banca, né? E Maiara criou esse modelo de design, né? Ou seja, esse Canva, essa ficha, né? Que podia servir para diretriz de outras bibliotecas, e aí uma recomendação foi justamente avalie a aplicação desse modelo com atividades concretas em uma biblioteca concreta, né? Então, de fato, esse trabalho agora de mestrado de Maiara buscava fazer isso, né? Avaliar se realmente essa ficha, esse modelo, né? Que inclusive sofreu mudanças, sofreu, né? Para bom, né? Para melhor, uma melhor estruturação, com mais detalhes, com a incorporação desses outros elementos que ela incorporou, mais relacionados com as competências, o PC, enfim, mas justamente nesse sentido, de buscar mostrar que esse modelo de design, ele poderia ser um guia para utilizar, né, de uma maneira estruturada na criação de atividades, né? Então, foi nesse sentido também que se deu um pouco mais de centralidade à avaliação desse modelo, mas aí a gente também pode pensar, né, se realmente seria isso ou o modelo seria né, se a centralidade seria para essas outras estratégias, essas atividades embasadas nesse modelo, né? A gente poderia ver isso, né? E claramente o guia seria justamente como se concretiza isso, né? Ou seja, essa divulgação desse modelo a partir de um guia que sirva de veículo, né? Para implementar em bibliotecas, né? E eu só quero, então, parabenizar Maiara publicamente, né? Porque realmente é uma orientanda exemplar, uma orientanda com como proatividade, com autonomia, que traz as coisas assim já também feitas, propostas, né? Da gente só dar assim né? um acompanhamento, né? Mas parabéns, Maiara, pela trajetória e pelo resultado que trouxe aqui. Então, eu vou agora compartilhar aqui com a banca o link que a gente vai passar para a nossa deliberação. Deixar... Peraí, que eu tinha já criado o link, agora o que aconteceu? Ah, pronto. Ô, Nancy, geralmente aí nesse momento a gente encerra a gravação, mas aí fica a seu Sim, critério. não, vou encerrar para ela não crescer muito mais. Isso. Vou cerrar aqui.